Olá pessoal, Lanturi aqui. Vamos para uma notícia meio pesada que tá rolando lá na China, Japão, né? Bom, vocês conseguem imaginar a maior convenção de animes do mundo sem anime? Bom, parece uma distopia, mas aconteceu agora. Nos dias 27 e 28 de dezembro, a China praticamente declarou guerra cultural contra o Japão. E o impacto disso nos nossos eventos favoritos assim pode ser irreversível. Vem ver aqui o que aconteceu e o que rolou lá na Comic Cup nesse período. Bom, a Comic Cup ela ocorreu lá no distrito de Hangzhou, que é o evento de doujin, mas em grande escala, entendeu? Ele é realizado 2 vezes ao ano, sendo que mais vende na China. Simplesmente mudou o tema para estilo chinês, apenas estilo chinês, ou Donghua. E anunciou rapidamente lá no dia 19 a mudança para o evento. Mas não foi só uma sugestão, foi a proibição real, com direito à fiscalização persistente. Mais de 13 mil ingressos foram reembolsados. E tipo, artistas de Naruto, One Piece foram substituídos por painéis locais. Até cosplayers de IPs japoneses foram barrados na porta. E aí você pode ver aqui com um pouco mais de detalhes sobre a notícia. Mas o que? Afinal, o que é o Donghua? Não é só censura, entendeu? É o governo impulsionando produções locais que até tem várias qualidades, várias produções com altas qualidades. Mas é o que? A motivação desse crescimento é puramente política, devido ao estado atual dos países. Mas aí você vem e me pergunta, mas por que agora? Tudo escalou depois das falas da primeira-ministra do Japão, a Sanae Takahashi, sobre Taiwan em novembro. A resposta da China foi pesada. Até cancelaram as estreias do Demon Slayer, o Infinite Castle, que é o Castelo Infinito, e até o live action de Cells at Work. Que o mais bizarro que é o que? Os conteúdos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul continuam liberados normalmente, entendeu? O alvo é específico do Japão. Então, a retaliação, ela não é só cultural, ela é financeira. Quando esses cancelamentos acontecem, as ações das desenvolvedoras japonesas que dependem do mercado chinês, ela despenca. É o preço da geopolítica atual, né? Que é o que? Até empresas como é que a Sony, que ela tem os títulos, que ela tem a Crunchyroll, entendeu? Tem títulos que fazem investimentos pesados no mercado, eles precisam andar na linha, ter a fiscalização, se não podem ter seus conteúdos barrados. Entendeu? É como se fosse um soft power virando hard power econômico. Bom, pra gente que ama jogos, animes, o sinal é preocupante. É tipo, empresas como Tencent, Royalverse estão ocupando esses espaços, mas sob uma vigilância bem pesada, bem bizarra. Imagine o pesadelo das empresas tendo que filtrar e censurar esse conteúdo, entendeu? Todas as referências artísticas em tempo real, até o que? Teve até o exemplo do Honkai Star Rail, que iria lançar uma expansão sobre o Japão, tiveram que cancelar, entendeu? Tiveram que parar e refazer, entendeu? Prorrogando o patch atual para ficar mais tempo. Entendeu? Aí imagina o que? Tem que ficar olhando, tem que capar o conteúdo por causa do governo, entendeu? A gente está vendo praticamente uma politização total de um espaço que era para ser de fãs para fãs, tá virando uma coisa política, entendeu? Imagina os artistas independentes, um produtor de jogos indies que não tem muito investimento, até um artista de fanart que depende dessas feiras para poder fazer o seu dinheiro, entendeu? Fazer a sua renda, entendeu? Essa mudança ela significa ter que refazer todo o planejamento, entendeu? Antigamente, essa referência a um anime famoso, entendeu? Era praticamente um easter egg divertido, entendeu? Hoje é praticamente um banimento. Imagina de repente uma Yada Tencent ou a Royalverse tendo que escanear milhões de artes procurando todo dia esse traço do japonês.
opinião de anime japonês, fala lá, não pode, entendeu? Não pode, tá proibido. É o prejuízo, o tempo, é praticamente a criação da burocracia do medo, entendeu? E é o que? Praticamente essa guerra cultural não é novidade. Que é o que? Para quem já era nascido, entendeu? Ou tem alguma noção disso, nos anos 90, a Coreia do Sul também proibiu a cultura japonesa por décadas. Levou um tempo que até o que? A onda coreana absorvesse e superasse essa influência. A China agora ela tá fazendo o mesmo. Entendeu? Que mais uma velocidade assustadora e com a vigilância digital. O Japão vai ser substituído, mas a que custo? Será que os jogos chineses vão perder a alma japonesa de vez para sobreviver? Ou praticamente a arte vai encontrar um jeito de burlar essa muralha? Comenta aqui embaixo o que vocês fariam se banissem o anime ou o seu jogo favorito da sua cidade. Bom, não esqueça de dar o like, seguir e compartilhar para mais notícias de anime e jogos. Um abraço aí e até a próxima.